Esse vídeo é especialmente para você que se prepara para concurso de Defensoria Pública, em especial a prova da Defensoria Pública aqui do Estado de Minas Gerais, porque eu vou abordar nesse vídeo um tema de extrema importância, um tema cuja importância, na verdade, dispensa qualquer apresentação, que é a Defensoria Pública e a Curadoria Especial, um dos pontos mais importantes envolvendo o estudo do Código de Processo com a atuação da Defensoria. Então, vamos a alguns pontos importantes, doutrinários, jurisprudenciais e também legais dessa atuação, desse munus que a Defensoria Pública pode exercer no processo civil, que é o munus da Curadoria Especial. Vejam bem, pessoal, quando a gente fala da Defensoria como curadora especial, a gente vai tratar do artigo 72 do Código de Processo, mas também inúmeros outros dispositivos. A gente sabe de antemão que a Defensoria Pública, quando atua nessa função, ela não está ali no exercício da sua função típica, que é a defesa do economicamente vulnerável. Ela está atuando num contexto em que a parte ela é juridicamente hipossuficiente, pelas razões que a gente passa a expor. Não sem antes te mostrar, inclusive, uma passagem de uma obra do professor Cirilo Vargas, que é o examinador titular do nosso próximo concurso, em que ele fala, inicialmente aqui, sobre essa função atípica da Defensoria quando atua na qualidade de curador especial. Veja comigo, como ele lembra, de acordo com a doutrina, o curador especial ele é um representante judicial da parte, que age até o trânsito em julgado da decisão e visa assegurar o contraditório por intermédio da paridade de armas. Trata-se de exercício da denominada função atípica do defensor público, eis que o órgão estatal estaria atuando em prol de uma pessoa juridicamente hipossuficiente e não economicamente desvalida. Então, nas hipóteses pelas quais passaremos, o juiz nomeará a Defensoria para agir na qualidade de curadora especial para atuar em favor de alguns juridicamente desvalidos, juridicamente necessitados. Lembrando, é claro, que como a Defensoria Pública não está em todas as comarcas do país, nas hipóteses em que isso aconteça, será então o caso de nomeação de advogado dativo para o exercício dessa função. É o que destaca, a propósito, por exemplo, o professor Humberto Teodoro Júnior, ao dizer que se não existir o cargo de curador naquela comarca, nomear-se-á advogado dativo para exercer esse munus. Vamos para as hipóteses de nomeação previstas lá no artigo 72 do CPC. A primeira delas é quando tivermos no processo incapaz sem representante ou incapaz com representante, mas que tenha interesses conflitantes com o do representado. Enquanto durar a incapacidade daquele cidadão, nós teremos então a representação pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. Quando eu penso em incapaz sem representante, eu estou pensando, por exemplo, naquele caso de um menor órfão de pai e mãe para o qual ainda não tenha sido nomeado um tutor. Ou, quando eu falo de incapaz com representante, mas que tenha interesses conflitantes com o do representado, a gente está pensando naquelas situações em que o ganho de causa pelo incapaz, o ganho de causa pelo menor, por exemplo, poderá repercutir de forma negativa, seja na esfera jurídica, seja na esfera moral dos seus representantes. E aí, nesse caso, teremos então a nomeação do curador especial. A propósito, sobre esse tema da colisão de interesses, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ele analisou se era necessária a nomeação de curador especial para um caso específico em que os pais de um incapaz, eles transacionaram acerca de prestações alimentares vencidas que eram devidas em favor de um determinado incapaz. E aqui nesse importante julgado publicado no Informativo Edição Extraordinária número 12, agora de 2023, ele destacou que o fato de os genitores transacionarem sobre parcelas pretéritas dos alimentos devidos à criança ou adolescente, não configura por si conflito de interesse entre os representantes e o incapaz, devendo sempre ser analisadas as peculiaridades do caso
para avaliar a real necessidade da nomeação de curador especial. Ok? Então cuidado com essa complementação desse importante informativo de 2023. Uma segunda hipótese de nomeação de curador é quando se tratar de réu preso revel, enquanto não for constituído advogado. Percebo que aqui a gente está tratando daquela situação em que não basta que o réu esteja preso, é necessário que ele tenha sido citado e não tenha apresentado defesa. Uma questão que também já chegou ao STJ e foi objeto de julgado publicado em informativo de jurisprudência foi a seguinte: e se esse réu for citado ainda em liberdade, mas no curso do seu prazo de defesa ele for preso? Será que nesse caso também teremos que ter a nomeação de curador especial? Ele entendeu que sim. Dê uma olhada comigo, quando aqui no informativo 503, ele nos relata a história de uma citação pessoal do réu, que estava solto, seguida do recolhimento deste a estabelecimento prisional, ainda durante o curso do prazo de defesa. No caso concreto, foi decretada a revelia pelo magistrado e prolatada uma sentença. Ele reconheceu a nulidade do título executivo. Tá claro? Julgado importante do nosso informativo 503. Uma terceira hipótese de nomeação de curador especial prevista aqui no artigo 72 é a nomeação em favor de réu revel citado de forma ficta, enquanto ele não constituir advogado. Quando a gente fala de citação de forma ficta, a gente está se referindo ao revel que tenha sido citado por edital ou com hora certa. Cuidado, não basta que o réu seja citado por edital ou com hora certa. É preciso que, além disso, ele também seja revel. E outro ponto importante, no âmbito de julgados do STJ, foi o seguinte: chegou ao STJ a seguinte indagação: e se um réu ele é citado de forma ficta por edital ou com hora certa, ele constitui representante, ele constitui um advogado que apresenta contestação intempestiva, ou mesmo que deixa de apresentar por vontade própria a contestação. Você tem uma hipótese de revelia em que esse revel foi citado de forma ficta. Nesse caso, tem que ter nomeação de curador especial? O STJ, também em julgado de informativo, entendeu que não. Entendeu que nesse caso, vejam, não há falar em nomeação de curador especial ao revel, mesmo que ficta tenha sido a sua citação, quando ele comparece aos autos, regulariza sua representação processual e contesta intempestivamente ou deixa de fazê-lo esponte própria, por vontade própria, aplicando-se aqui a espécie, aquela máxima latina do dormientibus non succurrit jus, o direito não socorre aos que dormem. Então perceba, eu tenho aqui, analisando a questão em abstrato, uma situação de revel citado de forma ficta, mas nem por isso vou nomear curador especial. Por quê? Porque ele é um revel citado de forma ficta, mas que se tornou revel porque ele apresentou uma contestação intempestiva ou mesmo deixou por vontade própria de fazê-lo. Então são situações bem diferentes, tá claro? Mas prestem atenção, o Código de Processo traz pelo menos em mais 2 dispositivos outras 2 hipóteses de nomeação de curador especial. A primeira delas está aqui no artigo 671, que prevê que o juiz nomeará curador especial lá no procedimento de inventário e partilha ao ausente, se não tiver, e ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Essa norma que dialoga muito bem com a hipótese do artigo 72, inciso 1, né, que fala de incapaz com representantes que tenham interesses conflitantes. Uma outra previsão de curador especial no CPC, também fora do capítulo lá da capacidade processual, se encontra no artigo 752, que está lá no contexto da ação de interdição, em que o Código diz que dentro do prazo de 15 dias, contado da entrevista do interditando, o interditando poderá impugnar o pedido. E aí o parágrafo 2º fala que ele poderá constituir advogado e, se não o fizer, deverá ser nomeado curador especial. Tá claro? Muito bem.
com todas essas hipóteses de designação, de nomeação de curador especial no CPC. Agora, especificamente sobre os poderes do curador, eu queria trazer aqui algumas palavras para vocês. Começando por um texto específico sobre o tema do examinador titular do próximo concurso da Defensoria Pública aqui do Estado de Minas, professor Cirilo Vargas, em que ele já defendeu que não devem ser admitidas limitações quanto aos poderes instrutórios do curador especial, contrapondo-se a certos posicionamentos segundo os quais, em algumas hipóteses, como ele colheu na jurisprudência dos tribunais, em que a produção de prova pericial requerida pelo curador especial estava sendo negada. Dê uma olhadinha nessa importante passagem, quando ele diz que a defesa do réu ausente aqui entendido como aquele citado por edital ou com hora certa, concede ao curador especial rigorosamente os mesmos poderes instrutórios, se comparado com a defesa da pessoa presente. Nesse sentido, não pode sofrer limitação, baseada num equivocado raciocínio de que a defesa do réu ausente é um mero formalismo destinado a afastar os efeitos da revelia. Atenção! Se o juiz, após perceber ou após receber a petição inicial de defesa, negar a produção de prova oportunamente requerida, com base numa suposta limitação do poder instrutório do curador especial, ele estará dosando o exercício do contraditório, o que corresponde a uma violação desse princípio. Então, ele é defensor de uma ampla possibilidade instrutória do curador especial, que não exerce ali um papel meramente formal em defesa daquele que representa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ele também vem proferindo importantes decisões, todas de informativo de jurisprudência, que reforçam o papel do curador especial, as atribuições, as funções, os poderes do curador especial no processo. Começando, destacando, por exemplo, um julgado aqui de um informativo edição especial de 2023, onde ele começa dizendo que percebe-se da leitura de dispositivos legais previstos no Código que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria no atendimento do seu munus de curadora especial. Por essa razão, decidiu-se que a curadoria especial ela tem o direito de alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de uma execução. A propósito, por falar dos poderes do curador especial no âmbito da execução, o STJ tem aqui uma súmula, a súmula 196, em que se destaca que ao executado, que citado por edital ou por hora certa, que permanecer revel, será nomeado curador especial, o que nós já sabemos, com legitimidade para apresentação de embargos. Então pode o curador também opor embargos à execução quando atua em favor de executado revel citado de forma ficta. Outra pergunta: poderia o curador especial, ali no exercício desse munus, apresentar reconvenção em favor do seu representado? Nesse sentido, o informativo 613 confirmou essa possibilidade, lembrando que o curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de revel citado por edital. Poder esse que se encontra inserido nesse amplo conceito de defesa. Vejam que julgados importantes relacionados aos poderes que o curador exerce no exercício dessa função, no desempenho dessa função. Outro ponto super relevante, de grande probabilidade para as nossas provas, diz respeito ao exercício da curadoria especial e o arbitramento de honorários advocatícios. Vejam bem, pessoal, são vários pontos. Primeiro, se eu tenho uma situação em que, por exemplo, o réu está assistido, o réu está representado pela curadoria especial e ele é vitorioso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bem tranquila ao dizer que, nesse caso, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública. Vejam, segundo o entendimento da Corte, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais,
caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Ok? Agora, cuidado. E se nessa ação a Defensoria Pública ela estiver atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual ela pertença? A Defensoria Pública, por exemplo, atuando numa demanda contra o Estado de Minas Gerais. Cuidado. Cuidado, porque o Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, ele editou uma súmula, a súmula 421, dizendo que nessa hipótese a Defensoria Pública não faria jus aos honorários. Vejam comigo. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria quando ela atua contra a PJ de direito público à qual pertence. Aqui o STJ sempre entendeu que haveria aqui de se aplicar o Instituto da Confusão, porque o Estado estaria pagando honorários para a Defensoria como órgão que pertence ao Estado na visão do STJ, deflagrando uma ideia típica aqui da confusão como Instituto de Direito Material Civil. Mas bastante cuidado. Cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal, neste ano, ao julgar um recurso extraordinário, tema 1002 de repercussão geral, ele então vai de encontro a esse entendimento e passou a entender que sim, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria quando ela representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das defensorias, não podendo, claro, ser rateado entre os membros da instituição, porque todas as vezes em que falamos em honorários nesses casos, os honorários eles vão para a instituição e jamais para o próprio defensor. Outro ponto importante diz respeito à curadoria especial e o preparo recursal. Será que, estando a parte representada pela curadoria especial, em sendo um caso ali de sucumbência e desejando a defensoria interpor recurso, será que são devidos ou é devido o recolhimento do preparo? Não se esqueçam, o STJ tem entendimento de que recurso interposto pela defensoria na qualidade de curador especial está dispensado do pagamento do preparo. Exigir o pagamento do preparo nesse caso, em última análise, seria exigir que a própria defensoria recolhesse o preparo, porque, convenhamos, no mais das vezes, nessas situações, a defensoria sequer tem qualquer contato com o seu representado. Então, é como lembra aqui no voto vencedor, que se o réu é revel e está sendo assistido pela defensoria, a exigência do pagamento de custas processuais implicaria, na prática, a impossibilidade de interposição do recurso, uma vez que não se pode esperar tampouco exigir que o curador especial efetue o pagamento do preparo por sua conta. Outro ponto importante, veja como curadoria especial é um ponto rico. Outro ponto importante diz respeito à curadoria especial e o ônus da impugnação especificada. Tenho certeza que a maioria de vocês se lembra que o artigo 341 do CPC, lá no capítulo da contestação, lembra que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato do autor, sob pena de se presumirem verdadeiras. Essa é uma regra. Então, tem o réu o ônus da impugnação especificada. O ônus de impugnar todas as alegações de fato trazidas pelo autor, sob pena de que aquela que não foi impugnada se presumir verdadeira. Todavia, me interessa aqui o parágrafo único do 341, que lembra que esse ônus ele não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Vejam, o que o legislador pressupôs aqui é que o defensor público, que o advogado dativo e também o curador especial, que como vemos, até estamos vendo desde o primeiro momento, a curadoria é exercida pela defensoria, eles têm uma certa dificuldade de contato com o seu representado, razão pela qual isso de certa forma dificultaria o cumprimento desse ônus, o de impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor. Veja, é como lembra aqui a doutrina, que em tais circunstâncias, o relacionamento entre o representante e o representado não tem a intimidade ou profundidade que é comum
entre os clientes e os seus advogados normalmente contratados. Por essa razão, o Código assegura essa prerrogativa da chamada defesa por negativa geral ao defensor público, ao curador especial e aos advogados dativos. Cuidado você que vai fazer a prova da Defensoria aqui do Estado de Minas. Seu examinador titular, professor Cirilo Vargas, tem um artigo em que ele critica essa possibilidade de defesa por negativa geral outorgada à Defensoria Pública, não ao curador especial, porque realmente esse, no mais das vezes, não tem essa intimidade, como se refere o professor Humberto Teodoro, com o seu assistido. Mas ele critica essa prerrogativa ser outorgada ao defensor público, que tem esse contato, tem essa intimidade, tem essa profundidade que geralmente existe entre os clientes e os seus advogados. Então perceba, ele destaca aqui em tom crítico que a norma que exonera o membro da DP desse ônus da impugnação especificada, mesmo quando não exerce a função de curador especial, é não só ilegal, mas inconstitucional. Não é possível conceber que, existindo um contato pessoal do defensor com a parte beneficiária da assistência jurídica, se vislumbre qualquer limitação das possibilidades de argumentação para a defesa. A nosso ver, o dispositivo suscita uma ideia de que ao usuário da DP está reservado um serviço de qualidade inferior. Então, uma crítica aqui do examinador titular da prova da Defensoria Pública do Estado de Minas. De toda forma, o CPC assegura a defesa por negativa geral ao curador especial, ao advogado dativo e até aí nenhuma divergência, nenhuma polêmica, mas também ao defensor público, mesmo quando ele não exerce a função de curador especial. Tá claro? Fecha essa nossa aula aqui, dando uma olhadinha numa questão recente da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em que o CESP cobrou o tema da seguinte forma. De acordo com o CPC e a jurisprudência do STJ, a nomeação da Defensoria Pública como curador especial exige que o réu revel não haja constituído advogado e tenha sido citado. Letra A. Pelo correio? Não. Por edital ou com hora certa. E seja necessitado sob o aspecto econômico? Como vimos, é indiferente para a curadoria especial que a parte representada seja economicamente hipossuficiente. Ela tem que ser juridicamente hipossuficiente, como no caso de réu revel preso, revel citado de forma ficta e assim sucessivamente. B. Por meio eletrônico? Não. Edital ou hora certa. E seja necessitado sob o aspecto econômico? Também errado. Letra C. Por oficial de justiça, ainda que não seja necessitado sob o aspecto econômico. É por oficial de justiça, mas tem que dizer com hora certa. Só por oficial de justiça eu não tenho aqui uma hipótese de nomeação do curador especial. Letra D. Por edital, aqui começou bem, e seja necessitado sob o aspecto econômico. Não é o caso, só pode ser a letra E. Será nomeado curador especial ao revel citado com hora certa, ainda que não seja necessitado sob o aspecto econômico. Tá claro? Estão aí essas rápidas palavras, essas rápidas regras que quis trazer para vocês, doutrina, jurisprudência e o ordenamento jurídico, com alguns pontos importantes sobre o exercício da curadoria especial. Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, curta esse vídeo, comente o que achou, traga sua dúvida. Vamos então aqui aproximar um pouco mais desse tema com os comentários, com a interação que a gente pode fazer aqui nesse vídeo. Obrigado, até a próxima, um grande abraço, tchau.